Na criminologia, os assassinos em série ocupam um lugar especial. Figuras que espalham medo nas almas dos cidadãos através de seus atos desumanos. A experiência mostra que tais personalidades às vezes se tornam objeto de admiração doentia. Rastrear esses perseguidores implacáveis não é uma tarefa fácil. Felizmente, os agentes da lei modernos estão equipados com todo um arsenal de tecnologias avançadas que facilitam significativamente seu trabalho. Hoje em dia, isso permite resolver mistérios que desconcertaram os investigadores por anos. Como mostra da história em questão, os resultados da investigação às vezes superam as hipóteses mais ousadas das autoridades policiais. Esta história começa nos dias de primavera de 1986, na pequena cidade de Tacoma, que se estende no estado de Washington, no oeste dos Estados Unidos. A protagonista da história é Michella Welch, nascida em 7 de junho de 1973. Ela vivia em Tacoma com sua família, a mãe e 2 irmãs mais novas, Angela e Nicole. O destino fez com que o pai não estivesse mais na família, e todas as preocupações recaíam sobre os ombros da mãe. Sozinha com 3 filhas, a mãe de Michella enfrentou circunstâncias de vida difíceis. Ela teve que trabalhar duro para proporcionar uma vida digna às crianças. Graças a seu profissionalismo, a mulher conseguiu uma boa posição em uma agência imobiliária. Seus esforços não foram em vão. O salário era suficiente não apenas para cobrir as necessidades básicas, mas também para pequenas economias. Para conciliar trabalho e cuidados com as crianças, ela contratou uma babá. Além disso, a mãe encontrou uma maneira de pagar aulas de piano para as 3 filhas. Michella estava particularmente fascinada pela música. Seu círculo a descrevia como uma jovem alegre e confiante. Mas havia outra característica que seus parentes notavam. Ela era muito corajosa, às vezes até demais. Agora, no limiar da adolescência, faltavam apenas alguns meses para seu próximo aniversário. Como muitos de sua idade, Michella aspirava a mais independência. No entanto, ela não pretendia se afastar da família, mas, pelo contrário, queria mostrar à mãe que já era adulta e responsável o suficiente para cuidar de suas irmãs mais novas. Para provar isso, ela pediu permissão para levar as irmãs ao parque sem adultos. Apesar da pouca idade da filha, a mãe se deixou convencer e permitiu que as meninas fossem sozinhas ao parque. O dia de primavera de 26 de março de 1986 estava lindo. A mãe foi trabalhar e Michelle se preparou com suas irmãs para um passeio. Para a jovem, este dia era especial. De manhã, quando todos acordaram, ela ajudou as mais novas a se vestirem. O plano era passar algumas horas no parque. Por volta das 10 horas, as crianças pedalaram em direção ao Centro Cultural Puget Park, em Tacoma, seu lugar favorito na cidade. Ficava a apenas alguns quilômetros de distância, o que era questão de minutos para as crianças de bicicleta. Elas não tinham muito tempo. Precisavam voltar antes da chegada da babá, que deveria levá-las à escola de música. Embora as jovens estivessem sozinhas, a irmã mais velha cuidava delas. O parque era considerado um lugar tranquilo e seguro na época, cercado por casas e pessoas. O passeio não foi planejado para ser longo, por isso a mãe permitiu que elas fossem. Ela estava orgulhosa de como sua filha estava se tornando adulta e queria mostrar suas melhores qualidades. Ao chegar ao parque, as crianças brincaram um pouco, quando Michelle de repente se lembrou que havia esquecido as lancheiras em casa. Elas queriam comer diretamente nas mesas de piquenique do parque. Como não queria deixar as mais novas com fome, a jovem decidiu voltar rapidamente para casa para buscar a comida. Por volta das 11 horas, ela subiu em sua bicicleta e pediu às irmãs que a esperassem no playground. Durante a ausência de Michelle, as mais novas foram ao banheiro mais próximo no parque. Elas conheciam bem a área. Quando Angela e Nicole voltaram, não encontraram sua irmã mais velha.
mas ficaram surpresas ao ver que a bicicleta de Michelle estava ao lado das delas. Elas presumiram que ela já havia retornado. As irmãs pensaram que Michelle tinha ido procurá-las quando não as encontrou no local, ou ela poderia ter se afastado. Elas começaram a procurá-la e notaram que as lancheiras estavam na mesa de piquenique. Era óbvio que Michelle havia retornado de casa. Elas só precisavam esperar por ela. As jovens comeram um pouco, mas sua irmã ainda não aparecia. Elas tinham uma chamada secreta e começaram a usá-la para chamar Michelle. Elas permaneceram no parque e continuaram chamando por ela. Basicamente, as jovens estavam sozinhas e sem supervisão na área do parque. Naquela época não havia telefones celulares nem câmeras de vigilância onipresentes como hoje. Angela e Nicole chamavam por sua irmã mais velha, mas não havia resposta. Supondo que Michelle pudesse tê-las perdido, as meninas se dirigiram para a entrada principal do parque. Elas até brincaram que haviam se desencontrado por causa de uma ida ao banheiro. Sem perceber a gravidade da situação, as irmãs ficaram mais tempo do que o planejado. Era a hora da aula de música. A babá, que havia retornado para casa, não encontrou as crianças. Conhecendo seus planos, ela dirigiu até o parque. Aliviada, a mulher encontrou Angela e Nicole na entrada principal, mas Michelle não estava em lugar nenhum. Depois de ouvir o relato das alunas, a babá examinou as bicicletas e o local onde haviam sido deixadas. As três chamaram por Michelle por muito tempo, mas sem sucesso. Finalmente, a babá contatou a mãe no trabalho e a informou sobre o incidente. A mulher preocupada pediu urgentemente dispensa e recorreu à polícia para relatar o desaparecimento de sua filha de 12 anos. No entanto, as autoridades policiais inicialmente não deram a devida atenção à situação. Em sua opinião, uma menina dessa idade poderia simplesmente ter aproveitado a ausência de adultos e ido cuidar de seus próprios assuntos. Talvez ela tivesse encontrado uma amiga e, absorta em uma conversa, não percebido como o tempo passou. Tentaram acalmar a mãe preocupada, assegurando-lhe que sua filha logo retornaria. Mas a mulher sabia que isso era improvável. O dia era muito importante para Michelle. A menina responsável estava se preparando para provar a si mesma e não poderia deixar suas irmãs mais novas sozinhas por muito tempo. A mãe estava certa. Algo havia acontecido com sua filha e não havia tempo a perder. Após a insistência persistente da mãe, o oficial finalmente reconheceu que a situação exigia ação imediata. A polícia começou imediatamente a busca por Michelle, concentrando-se no parque. Vários grupos de oficiais chegaram com cães farejadores para acelerar o processo. A investigação inicial não revelou nada em comum. Nenhum vestígio foi encontrado, então voluntários foram envolvidos na operação. A mãe também participou da busca, enquanto uma babá ficou com as meninas mais novas. A mulher não perdia a esperança de encontrar sua filha rapidamente. Ela suspeitava que Michelle simplesmente poderia ter caído da bicicleta, possivelmente sofrido uma contusão e não conseguido retornar sozinha ao playground. Ou algo semelhante havia acontecido e a menina precisava de ajuda. Os investigadores que examinaram a cena estavam menos otimistas. Eles suspeitavam que Michelle poderia ter entrado em apuros e desaparecido após seu retorno, enquanto o playground estava vazio. Infelizmente, as esperanças da mãe não se concretizariam. Por volta da meia-noite, os policiais com cães farejadores chegaram a um caminho remoto no parque, onde havia uma fogueira recentemente usada. Lá, eles fizeram uma descoberta chocante. Os especialistas examinaram a descoberta e concluíram que se tratava de um incidente criminal. No entanto, a arma do crime não foi encontrada no local. A polícia vasculhou minuciosamente toda a área com cães, mas o criminoso provavelmente a levou consigo e descartou em outro lugar. É difícil imaginar os sentimentos da mãe ao receber essa terrível notícia. A mulher queria dar à sua filha mais velha a oportunidade de mostrar independência, mas terminou em tragédia. Possivelmente as meninas mais novas escaparam do perigo por acaso
enquanto estavam no banheiro e não chamaram a atenção do criminoso. Estes incidentes abalaram a comunidade local. A natureza do incidente indicava a presença de uma pessoa extremamente perigosa na cidade, que ainda estava à solta. As notícias sobre o ocorrido com Michelle deixaram os moradores em estado de choque. Ficou claro que ninguém poderia se sentir completamente seguro enquanto essa pessoa não fosse encontrada. A polícia foi inundada com consultas dos cidadãos. As pessoas exigiam veementemente que as autoridades policiais prendessem o culpado o mais rápido possível para restaurar a calma na cidade. No entanto, os oficiais tinham poucas informações, então se voltaram ao público para obter ajuda na busca pelo suspeito. No mesmo dia, uma colega de classe de 13 anos da desaparecida veio até os investigadores. Ela relatou ter visto Michelle pela manhã com suas irmãs mais novas no parque quando brincavam no playground antes de partir. A menina também falou sobre um homem que observou as crianças por muito tempo à distância. Embora o estranho não mostrasse agressão, sua atenção não relacionada parecia suspeita. Infelizmente, a jovem testemunha não pôde alertar suas amigas sobre o possível perigo, pois seus pais a levaram para casa. No entanto, graças ao seu depoimento foi possível criar um retrato bastante detalhado do suposto perpetrador. Este retrato falado tornou-se a única pista substancial para sua investigação. Após a publicação da imagem, outra testemunha contatou a polícia. Um homem que estava correndo naquela manhã. No entanto, ele estava treinando no parque Point Defense vizinho, que fica a apenas 5 quilômetros do parque Budget. Segundo suas palavras, ele notou uma pessoa muito parecida com o retrato falado. Naquele momento, o comportamento do estranho não levantou suspeitas. No entanto, este depoimento indicou que o suposto perpetrador não estava perto das meninas por acaso, mas estava deliberadamente visitando vários parques em busca de um alvo potencial. A investigação do caso de Michelle se estendeu por quase meio ano. Apesar de todos os esforços, as investigações chegaram a um impasse. As capacidades forenses da época eram limitadas e os oficiais enfrentavam uma tarefa insolúvel. Nem evidências nem suspeitos puderam ser encontrados. Mas a tragédia não terminou aí. 5 meses depois, em circunstâncias semelhantes, outra jovem desapareceu no parque Point Defense. Jennifer Bastian, uma estudante nascida em 1973. Ela também vivia com sua família em Tacoma. O ocorrido abalou profundamente a todos. A sociedade ficou horrorizada que as autoridades policiais não puderam impedir o desaparecimento de outra pessoa. Jennifer foi lembrada como uma jovem alegre e ativa. Seus interesses eram variados, desde equitação e dança até ginástica. Ela amava especialmente andar de bicicleta. Passeios de bicicleta não eram apenas um prazer para ela, mas também uma oportunidade de treinar sua resistência. Jennifer era apaixonada por esportes. Em 4 de agosto de 1986, ela saiu novamente para treinar. Após o almoço, por volta das 14h30, ela foi para o parque. Normalmente, ela pedalava lá com uma amiga, mas desta vez ela não pôde acompanhá-la. Jennifer deixou um bilhete para seus pais informando que passaria o dia todo no parque e retornaria por volta das 18h30. No entanto, ela não voltou para casa no horário combinado. Os pais preocupados primeiro ligaram para os amigos de sua filha. Jennifer era muito sociável e poderia mudar seus planos espontaneamente. Por exemplo, visitar alguém. Infelizmente, nenhum dos amigos tinha visto a jovem. Então os pais recorreram à polícia. As autoridades policiais, lembrando-se do incidente recente, levaram o relato muito a sério e responderam imediatamente à chamada. Os investigadores notaram semelhanças entre as circunstâncias do desaparecimento de Jennifer e o caso anterior de Michelle. Os principais esforços de busca se concentraram no parque onde Jennifer pretendia andar de bicicleta. Os policiais que chegaram usaram cães especialmente treinados na operação,
No entanto, a vasta área do parque, significativamente maior que o Puget Park, dificultou consideravelmente a tarefa. Os pais de Jennifer vieram ao local de busca e forneceram objetos pessoais de sua filha para o trabalho dos cães farejadores. Apesar dos esforços intensos dos investigadores, os ajudantes de 4 patas não conseguiram encontrar vestígios da desaparecida naquele dia. Algumas testemunhas entrevistadas mencionaram ter visto Jennifer andando de bicicleta em um dos caminhos do parque por volta das 18 horas, mas não notaram nada em comum. A notícia sobre o incidente se espalhou rapidamente. O público ficou perturbado. Muitos traçaram paralelos entre este caso e o recente incidente com Michelle. Rumores inquietantes sobre um possível perpetrador agindo de acordo com um plano específico circulavam pela cidade. Após um apelo na mídia, muitos voluntários se juntaram à operação de busca. Os pais da desaparecida fizeram um apelo oficial a todos que pudessem ter qualquer informação sobre Jennifer para que contatassem a polícia. Depois de ver a reportagem, a mãe de Michelle, ainda sofrendo com a tragédia ocorrida 5 meses antes, se dirigiu à delegacia de polícia. Seu caso permaneceu sem solução, e a notícia de uma possível repetição da situação atingiu profundamente a mãe enlutada. Ela entendia os sentimentos dos pais de Jennifer e queria apoiar a família, então participou ativamente da busca. Menos de meio ano atrás, ela mesma estava em uma situação semelhante. Durante este tempo, os investigadores não tiraram conclusões precipitadas e esperavam que Jennifer possivelmente tivesse saído com amigos ou devido a possíveis problemas familiares. No entanto, estas eram apenas suposições, tentativas de encontrar uma explicação mais otimista, já que tal comportamento não condizia de forma alguma com o caráter da desaparecida. Apesar de todos os esforços da polícia e dos voluntários, não foi possível obter informações substanciais sobre o paradeiro da menina. A situação permaneceu inalterada até 26 de agosto. Neste dia, um homem que fazia sua corrida matinal nos caminhos menos frequentados do parque se dirigiu à delegacia de polícia. Segundo suas palavras, ele percebeu um forte odor desagradável em um dos cantos remotos da floresta. Sem investigar a fonte do odor por conta própria, mas sabendo do recente desaparecimento de Jennifer, ele decidiu relatar isso aos investigadores imediatamente após seu retorno para casa. Os investigadores chegaram prontamente à parte indicada do parque. No entanto, a determinação exata da fonte do odor provou ser uma tarefa difícil. A busca já durava 2 dias ininterruptos, quando a polícia fez outra descoberta perturbadora em uma parte densa da floresta, não muito longe de uma trilha para pedestres. Nas proximidades também foi encontrada a bicicleta da estudante. O achado estava cuidadosamente escondido em uma pequena depressão, coberto com folhas e galhos. Foi exatamente por isso que não pôde ser descoberto antes, até que sinais perturbadores aparecessem. Devido ao estado do achado, uma identificação imediata era impossível. Os investigadores cuidadosamente convidaram os pais de Jennifer para a identificação sem informá-los previamente sobre o achado. O pai reconheceu imediatamente as roupas com as quais sua filha havia deixado a casa. A investigação revelou que Jennifer havia sido submetida a um tratamento indesejado. Era óbvio que Jennifer lutou desesperadamente, mas simplesmente não tinha força suficiente para resistir ao perpetrador. Naturalmente, esses detalhes foram um novo choque para o público. As suposições mais sombrias haviam se confirmado. As pessoas imediatamente viram uma conexão entre este incidente e o caso de Michelle. Ambos os incidentes ocorreram em parques onde crianças andavam de bicicleta. Embora alguns detalhes diferissem, os episódios eram muito semelhantes. Além disso, ambas pareciam semelhantes externamente. Do mesmo tipo e idade, bonitas com olhos azuis. Famílias locais com crianças estavam em um estado de grande preocupação. A cidade outrora tranquila com uma baixa taxa de criminalidade tornou-se um lugar onde as crianças estavam em perigo.
Agora ninguém mais podia se sentir seguro. As pessoas tinham medo de deixar seus filhos brincarem fora. O público pressionava as autoridades policiais, exigindo que encontrassem o culpado o mais rápido possível. Apesar de todos os esforços, a investigação até agora não pôde fornecer evidências substanciais. As evidências físicas encontradas na cena do crime, incluindo fragmentos de roupas e amostras biológicas, não trouxeram os resultados esperados. Naqueles anos, as tecnologias para análise de material genético ainda não estavam suficientemente desenvolvidas para ajudar a resolver o caso. O tempo passou. A expectativa de uma prisão rápida do perpetrador se estendeu por muitos anos e depois décadas. No outono de 2008, foi estabelecido um departamento para investigar casos antigos não resolvidos na autoridade policial de Tacoma. Neste momento, novos métodos de investigação de DNA, genealogia genética, fenotipagem e outras tecnologias forenses avançadas haviam surgido. As autoridades policiais esperavam que essas inovações ajudassem a lançar luz sobre muitos casos misteriosos que permaneceram sem solução por anos. Em 2013, finalmente chegou a vez dos eventos de 27 anos atrás relacionados ao desaparecimento de Michelle e Jennifer. A investigadora Lindsay Wade assumiu o caso e sentiu uma conexão especial com ele. Embora Lindsay não conhecesse pessoalmente as meninas desaparecidas, ela cresceu em Tacoma. Na época desses eventos trágicos, ela tinha aproximadamente a mesma idade que elas. A investigadora entendeu que poderia ter estado no lugar delas. Todos esses anos, Lindsay viveu em uma atmosfera de preocupação, sabendo que um perpetrador perigoso ainda não havia sido encontrado e poderia estar se escondendo em algum lugar próximo. Por mais de 2 décadas, ele conseguiu escapar da justiça. Agora, com acesso às mais recentes tecnologias de investigação, Lindsay estava determinada a se encontrar o culpado e levá-lo à justiça. Esses terríveis eventos do passado inspiraram Lindsay a seguir o caminho de uma guardiã da lei. Desde jovem, ela desenvolveu uma paixão pela criminologia e sonhava em resolver casos complexos. Para alcançar esse objetivo, a mulher percorreu um longo caminho de simples policial de patrulha a investigadora, trabalhando em numerosas investigações. No entanto, o mistério do desaparecimento de 2 estudantes nunca deixou seus pensamentos. Graças aos esforços de Lindsay e sua equipe, foi compilada uma extensa lista de 2.300 homens que no passado, de uma forma ou de outra, haviam chamado a atenção das autoridades policiais. Todos eles viviam perto dos locais dos crimes em 1986. Esta lista também incluía todos que estavam nas proximidades no dia do desaparecimento ou tinham alguma conexão com as meninas. Curiosamente, no ano do ocorrido, os policiais encontraram muitas evidências nos locais dos crimes. No entanto, as tecnologias da época não permitiam extrair informações úteis delas. Esses objetos foram cuidadosamente preservados na expectativa do progresso. Quando finalmente foi possível analisar o material genético dos locais dos crimes, algo inesperado aconteceu, surpreendendo até mesmo investigadores experientes. Originalmente, os investigadores estavam convencidos de que uma pessoa estava por trás de tudo, devido à semelhança das circunstâncias. No entanto, a verificação das amostras coletadas revelou que os perfis não correspondiam. Descobriu-se que por 2 décadas, 2 indivíduos extremamente perigosos andavam livremente pelas ruas de Tacoma. Como que por milagre, ninguém mais foi ferido, embora isso possa estar relacionado ao fato de os perpetradores terem se mudado e agido em outras cidades. Os perfis genéticos obtidos foram inseridos no banco de dados policial. Infelizmente, as esperanças dos investigadores foram frustradas. Nenhuma das amostras correspondia a criminosos previamente registrados. Sabendo que uma verificação manual de 2.300 pessoas levaria anos, Lindsay começou a reduzir o círculo de suspeitos.
ela excluiu todos que não correspondiam à descrição em qualquer aspecto. Isso simplificou significativamente a tarefa. No final, restaram 160 pessoas priorizadas para testes. A maioria delas havia sido responsabilizada no passado por várias ofensas. Paralelamente, os investigadores recorreram aos métodos de genealogia genética. Presumia-se que a análise dos perfis de DNA existentes ajudaria a identificar parentes de possíveis pessoas envolvidas. Infelizmente, esta abordagem não trouxe resultados no caso de Michelle, mas a situação com Jennifer provou ser diferente. Os especialistas em genealogia suspeitavam que a pessoa ligada ao desaparecimento de Jennifer poderia ter um dos seguintes sobrenomes: Nama, Holbrook, Smith ou Washburn. No final, houve apenas uma correspondência. Um certo Robert Washburn. Curiosamente, ele não havia aparecido anteriormente como suspeito neste caso. Pelo contrário, Washburn havia atuado como testemunha e relatado à polícia sobre um homem suspeito visto no parque após o desaparecimento da primeira jovem, Michelle. Descobriu-se que Washburn era aquele corredor mencionado anteriormente no caso. Esta circunstância levantou uma série de questões para os investigadores. A partir deste momento, no âmbito da investigação sobre o desaparecimento da segunda jovem, surgiu o personagem principal do primeiro caso, com quem as autoridades policiais queriam conversar. Surgiu a suposição de uma possível conexão entre esses casos. Até 2016, a coleta de amostras de DNA dos 160 homens restantes da lista criada pelo investigador continuou. O processo era demorado. O laboratório processava as análises em lotes de cerca de 20 conjuntos por vez. Embora nenhuma correspondência tenha sido encontrada até agora, o trabalho não foi interrompido. Os investigadores continuaram a verificar metodicamente cada amostra, na esperança de que isso um dia levaria a um avanço na investigação. Em maio de 2018, Lindsay recebeu uma ligação inesperada. Do outro lado da linha estava o novo investigador, Gene Miller, que havia assumido o caso antigo. Miller compartilhou uma notícia surpreendente. Quase 32 anos após os dois incidentes trágicos, uma correspondência foi encontrada nas últimas 18 amostras. Ela indicava o envolvimento de um certo Robert no desaparecimento de Jennifer, a mesma testemunha que foi referida como o corredor do parque. Por alguma razão, ele não havia sido verificado anteriormente. Agora Robert tinha 60 anos, enquanto na época dos eventos ele ainda era muito jovem. Ele cresceu em Tacoma, mas se mudou para Illinois após o incidente. Surpreendentemente, o homem não tinha antecedentes criminais. Em todos os aspectos, ele parecia ser um cidadão cumpridor da lei. Após a mudança, Robert iniciou um relacionamento, casou-se, e o casal teve uma filha com necessidades especiais. O casamento terminou, mas Robert continuou a cuidar da criança e apoiar sua filha em todos os aspectos. Todos os conhecidos descreviam Robert como uma pessoa trabalhadora, calma e amigável. No entanto, décadas depois, essa reputação foi posta em dúvida. Em 11 de maio de 2018, Robert Washburn foi preso. Ele foi acusado em conexão com o caso de Jennifer Bastian. Durante o interrogatório, Robert estava muito nervoso, a ponto de toda a sua roupa estar encharcada de suor. Os investigadores viram isso como um sinal de que ele estava escondendo algo. Seu comportamento parecia típico de alguém que tem segredos. Obviamente, a prisão foi um grande choque para ele. Provavelmente, ele não esperava mais que o passado ressurgisse depois de tantos anos. Robert negou as acusações e chamou a correspondência de DNA de erro. Naturalmente, tudo foi verificado várias vezes para excluir a possibilidade de erro. O caso de Michelle permaneceu sem solução. Um mês após a prisão de Robert, a análise de DNA de todos os 160 homens foi concluída.
nenhum deles mostrou conexão com o desaparecimento de Michelle. Então, a polícia recorreu a uma empresa especializada em investigações de DNA. Os pesquisadores aplicaram métodos avançados de análise de DNA e genealogia, o que permitiu reduzir o círculo de potenciais suspeitos a 2 irmãos. Agora era necessário obter seu material genético para comparação. No entanto, os investigadores não podiam simplesmente exigir amostras. Isso tinha que ser uma decisão voluntária. Para não levantar suspeitas, os investigadores recorreram a um truque. Os irmãos foram observados. Um deles visitou um restaurante, onde usou e deixou um guardanapo. Assim, foi possível obter o material necessário para a análise. Mesmo se ele tivesse se provado não envolvido, isso teria ajudado a removê-lo da lista de suspeitos e continuar a investigação. Os resultados mostraram uma correspondência completa com o perfil da pessoa ligada ao desaparecimento de Michelle. Era Gary Charles Hartman, de 66 anos. Na época do primeiro incidente, ele tinha 34 anos. Surpreendentemente, assim como Robert, ele era considerado um cidadão respeitável. Ele não tinha problemas com a lei. Gary trabalhou por muitos anos como médico em uma clínica psiquiátrica onde era conhecido por sua calma e ponderação. Não havia reclamações de pacientes sobre ele e ninguém em seu círculo poderia imaginar que ele seria capaz de tais ações. Em 20 de junho de 2018, Gary foi preso sob suspeita de envolvimento no desaparecimento de Michelle. Ele não confessou sua culpa. Enquanto isso, o julgamento no caso de Robert foi marcado para o ano de 2019. Até o julgamento, ele foi mantido em prisão preventiva sem possibilidade de fiança. Após alguns meses, ele inesperadamente mudou seu depoimento e confessou seu envolvimento no desaparecimento de Jennifer, provavelmente na esperança de uma redução de pena. No entanto, ele negou outras acusações. Na opinião dos investigadores, Robert possivelmente estava ciente da gravidade de suas ações e, portanto, temia confessar tudo completamente. No final, ele foi condenado a 27 anos de prisão. É notável que Robert tentou participar da investigação do caso de Michelle. Ele estava na lista de testemunhas alguns meses antes do desaparecimento de Jennifer, no qual ele próprio esteve posteriormente envolvido. Os investigadores suspeitavam que ele queria de alguma forma aparecer neste caso. Possivelmente, este caso teve uma impressão tão forte sobre ele que o impeliu a ações semelhantes. Isso poderia explicar o caráter um pouco diferente dos incidentes. Robert não parecia ter atingido o nível que Gary demonstrou. O próprio Robert não comentou sobre essas suposições. O processo judicial contra Gary Hartman ocorreu em março de 2022. A defesa fez todos os esforços para inocentar o acusado, tentando transferir a responsabilidade para Robert. O advogado insistiu em possíveis erros na condução das investigações e na coleta de provas. No entanto, a acusação permaneceu firme. A correspondência dos perfis de DNA não poderia ser uma coincidência. Depois de não ter sucesso, a defesa mudou sua tática e se concentrou no estado mental de Hartman na época do incidente. Descobriu-se que ele teve uma infância difícil e provavelmente estava passando por uma crise psicológica na fase crítica. Além disso, Gary lutou contra dependências por muito tempo, o que afetou fortemente seu equilíbrio emocional. No final do julgamento, Hartman confessou sua culpa. Apesar das tentativas do advogado de obter uma absolvição com base na insanidade de seu cliente, esses argumentos não convenceram o júri e eles emitiram um veredicto de culpado. O tribunal condenou Gary Hartman a 26 anos e meio de prisão. Os parentes das vítimas consideraram esta sentença insuficiente, mesmo levando em conta a confissão. Muitos ficaram surpresos que Gary recebeu uma sentença menor do que Robert, embora suas ações fossem mais graves. No entanto, a sociedade sentiu alívio de que ambos os perigosos criminosos foram isolados da sociedade.
Em maio de 2019, um novo projeto de lei foi apresentado, nomeado em homenagem a Jennifer e Michelle. Os pais das jovens mulheres defenderam a aprovação de uma lei no estado de Washington que amplia as possibilidades de coleta de DNA. De acordo com esta lei, amostras de DNA podem ser coletadas obrigatoriamente de adultos e menores suspeitos de crimes graves. Atenção especial foi dada a crimes envolvendo tratamento inadequado,